Hoje temos Cruzeiro e Flamengo, né? Aqui nesse canal, sempre Flamengo e Cruzeiro, a preferência é clara. Pouquíssimo clubismo no canal do Felipe Fontoura. É um jogo de reencontros e encontros, né? Para a torcida do Flamengo. Eu quero falar aqui sobre reencontro com o Fabrício Bruno, mas principalmente com o Gabigol. Mas quero falar também do encontro com o treinador que o Jorge Jesus teria indicado para o Flamengo, que é o Leonardo Jardim, do trabalho que ele está fazendo no Cruzeiro. Vamos falar sobre tudo isso, claro, e vamos falar do Flamengo que vai com força máxima para se manter na ponta do Campeonato Brasileiro. O foco é o Brasileirão, então vencer fora de casa hoje para o Flamengo é o dever de casa. Bom, de fora de casa. Pegou, né? Você entendeu? Vamos falar desse confronto que traz alguns pontos curiosos, mas antes você já está chegando no canal do Felipe Fontoura? É a primeira vez aqui? Esse é um canal que fala de futebol em geral, mas claro, comandado por um flamenguista, então grande parte desse conteúdo é do mundo do Flamengo. Óbvio, o Lulante. Mas falo de futebol em geral porque tenho a minha cabeça pensando às vezes mais do que o coração. Digo às vezes porque às vezes não. Às vezes o coração fala um pouquinho mais alto. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos embora trocar uma ideia, principalmente sobre esse jogo, né? O que esperar desse confronto? As duas torcidas estão se perguntando. O Flamengo tem a obrigação de vencer, porque é um time muito melhor e com mais tempo de trabalho do treinador. Felipe, o elenco do Flamengo é muito melhor que o do Cruzeiro? É. O elenco do Flamengo foi montado e está sendo cada vez mais aprimorado para um estilo de jogo que está ficando cada vez mais claro. Um estilo de jogo de domínio, de posse, de marcação alta. Um jogo que sim, está sendo feito pelas pontas, construído no meio com apenas um cara ali, que geralmente é o camisa 10, quando ele falta a gente sente esse problema e vira um time num 4-2-4 que não agrada o torcedor, mas um time que está sendo montado numa filosofia de jogo, numa formação tática original, que obviamente ela varia. O Felipe Luiz tem recurso para fazer o time do Flamengo variar taticamente, mas assim, o básico, o time tem um desenho claro, num 4-3-3 ali, mas de posse de bola e criando, e chegando, perdendo muitos gols, mas tem criado, tem chegado. O Flamengo, pô, em jogo que fica 0-0, o Flamengo finaliza 18 vezes. O problema maior do Flamengo não é entregar a bola lá na frente, é o que fazer com ela na hora que chega lá. E aí, para isso, o Felipe Luiz modificou o time. O Felipe Luiz tirou aqueles jogadores que não corresponderam, para ser prático e direto aqui, e está colocando agora o Cebolinha e o Pedro como dupla de ataque. O Pedro era claro que ia ser o atacante do Flamengo, né? Não tem papo. De novo, sempre que eu falo que o Pedro é o maior atacante do futebol brasileiro, disparado, o Pedro é craque, o Pedro é muito bom de bola, só que não estava jogando por causa da lesão. Quando ele voltasse, a gente sabia que ele é óbvio o titular, mas o Flamengo fica batendo cabeça ali em quem joga com ele. Hoje, o Flamengo deve jogar com a sua força máxima, porque poupou no meio da semana ali contra o Botafogo da Paraíba. E a força máxima, para mim, tem um problema. Qual é o problema? O Gerson na ponta direita. Porque o Felipe Luiz gosta do 4-3-3, só que ele gosta do Gerson. Ele não abre mão do Gerson. Então, quando você tem Plata, o Plata nem viajou hoje, hein? Aproveito para falar aqui. O Plata é o único desfalque do Flamengo, tirando o Vinha, que ainda está no departamento médico. O Plata sentiu e nem viajou. É o único desfalque que a gente tem. O resto, tá todo mundo pronto para jogo. Bom, quando você tem Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta, né, quando você tem esse trio, o Gerson, ele não pode jogar na do Arrascaeta, e para não tirar o Gerson, o Felipe Luiz joga ele para ponta direita. Ele tem feito bem isso? Faz. Não faz melhor que o Plata, por exemplo. Não faz melhor que o Luiz Araújo. Mas ele resolve. Só que ele resolve fechando um pouquinho, né? Quando ele tem o Wesley, até o Varela tá passando também, tá chegando na linha de fundo. Varela, inclusive, cruza melhor do que o Wesley. Bom, ele tem ali esse apoio para que eles façam a profundidade no corredor, beleza? E aí o Gerson acaba fazendo uma função que ele não desempenha 100%, ele acaba centralizando, o que faz com que o Flamengo aparente em alguns momentos estar num 4-4-2, mas basicamente ele segue no 4-3-3 e é a obrigação do Gerson fazer tudo que um ponta direita tem que fazer, tanto agredindo quanto defendendo. É função do Gerson, por exemplo, naquela bola cruzada da direita, quando o Cruzeiro estiver atacando a gente pela direita, ele cruzar aquela bola, o Wesley fecha no meio da área e quem vem fazer o quinto homem na linha ali para cortar uma finalização, etc., é sempre o ponta. Nesse caso, quando a bola vem da direita do Cruzeiro, é o ponta direita do Flamengo. Beleza? Então, ele não executa isso 100% bem. O Gerson é muito bom de bola, mas eu gosto mais do Gerson centralizado. Eu gosto mais do Gerson pensando o jogo e olhando de trás, tal. Só que o Felipe Luiz está mantendo o estilo de jogo, está funcionando e beleza, tá tudo certo. Ele vem fazendo isso. Acho que o dia que o Felipe Luiz
tiver todas as peças que ele vem pedindo para o Boto, algumas coisas podem mudar. Até lá, esse é o time principal do Flamengo. Mas do outro lado é o X da questão. O Cebolinha também vinha de lesão e volta, não volta, volta, não volta. Quando voltou, a gente não vê o Cebolinha ter uma sequência. E parece que agora ele vai ter. Parece que o Felipe Luiz testou todo mundo e falou, ok, agora é hora de testar o Cebolinha, porque o Bruno Henrique vem muito mal, Michael vem muito mal, então você precisa botar alguém que, pelo menos a última sequência que o Cebolinha teve, ele chegou a ser o melhor jogador do Flamengo, quando ele teve sequência, tá? Óbvio que quando você bota o cara para jogar 5 minutos, você fica refém de um chute do cara no jogo, que às vezes ele erra esse chute e você fala, pô, não acerta nada. Tô falando quando a última sequência que o Cebolinha teve, a gente estava falando aqui que ele era o principal jogador do Flamengo. Ele lesionou, etc. Perdeu a sequência. Esse é o Flamengo que deve jogar então com o Pedro e Cebolinha para resolver o problema que o Flamengo tem de não fazer gol. E ainda tem o Arrascaeta hoje para resolver o segundo problema do Flamengo, que é não ter o Arrascaeta. Hoje tem o Arrascaeta. Então, quando tem o Arrascaeta, o problema está resolvido. Vamos enfrentar o Cruzeiro, sendo que o Flamengo é líder do campeonato e o Flamengo falou, o foco é o Campeonato Brasileiro. Então, se o foco é o Campeonato Brasileiro, tem que ganhar. Ponto. Tem que ganhar por quê? Porque tem que manter a distância. Só vai poder pensar em empatar quando abrir distância. É matemático, tá, gente? Não tem que empatar nunca, tem que ganhar sempre, eu entendo. O torcedor vai dizer, não pode empatar. Não, tô falando com gente inteligente, tá? Só vai poder começar a fazer matemática quando abrir vantagem. Até abrir vantagem, você não pode fazer matemática. O Flamengo tem que ir lá para Belo Horizonte hoje às 18h30 com transmissão da Cazé TV e, pasmem, da Rede Record na TV aberta. A gente só vai poder fazer conta quando vencer. Tem que vencer e é isso. É o papel do Flamengo. Se predispôs a isso, vai lá e banca. E vai enfrentar um Cruzeiro melhorando. O Cruzeiro está melhorando. A gente tem reencontros. A gente tem reencontro com o Fabrício Bruno, né, que disse que estava indo para o Cruzeiro para ganhar títulos, etc. Depois já se arrependeu, já falou milhões de coisas, dá declaração todo dia fala uma coisa diferente, esse Fabrício Bruno, o The Flash. E também vamos reencontrar Gabriel Barbosa, o Gabigol, né, que está no banco do Cruzeiro, porque o elenco do Cruzeiro foi mal montado para o treinador que eles têm. O Leonardo Jardim foi indicado pelo Jorge Jesus. A gente sempre falou aqui no canal do Leonardo Jardim, sempre citamos o nome dele falando que seria um bom treinador para o Flamengo. Acabou que o Pedro Lourenço, o presidente do Cruzeiro, conseguiu trazer o Leonardo Jardim para eles e o Leonardo Jardim chegou lá, chegou no final do Campeonato Mineiro, não tinha o que fazer, né? Óbvio, um bom treinador precisa de tempo de trabalho. O Leonardo Jardim começou a trabalhar e identificou o maior problema do Cruzeiro. É um elenco montado para outro tipo de treinador, para um treinador que gosta de medalhão, talvez para um Renato Gaúcho da vida, o Cruzeiro tenha sido montado. Não foi montado para um cara igual o Leonardo Jardim, que gosta de ter a posse da bola também, que gosta de marcar alto, um futebol muito parecido com o do Flamengo do Felipe Luiz e do Jorge Jesus, essa coisa meio ofensiva de ter a bola, etc. O Cruzeiro não foi montado para isso. O Cruzeiro não foi montado para ter intensidade. Não foi. O Pedro Lourenço gastou muito dinheiro com um elenco que não entrega pro Leonardo Jardim. Aí o Leonardo Jardim fez o que eu acho que todo bom treinador tem que fazer, irmão. Chega aqui e fala, olha, desculpa, não importa quanto você gastou. Você quer que eu te entregue resultado? Então sai com esse cara daqui, esse vai pro banco, esse aqui pode mandar embora, Inclusive fiz um vídeo falando só do Dudu, tá? Tem um vídeo só do Dudu, eu vou botar um card aqui, ou o quadradinho lá no fim do vídeo, tá? Só falando do Dudu. Então não vou me prolongar aqui, não. Esse time montado para um cara que é um baita treinador, tá? O Leonardo Jardim é um baita treinador. Tanto é que o Cruzeiro, se vencer o Flamengo hoje, volta pro G4. O Cruzeiro com um elenco mal montado, muito mal montado, com dinheiro muito mal gasto, o Cruzeiro já está aí no topo do Campeonato Brasileiro, depois de anos e anos e anos e anos. O Cruzeiro amargou 3 temporadas na Série B, filho. Ou seja, o trabalho do Leonardo Jardim é bom sim. Se derem tempo para o Leonardo Jardim, esse maluco vai voar. Agora, ele enfrenta hoje um Flamengo que é muito superior hoje, muito superior ao Cruzeiro, e o Flamengo que só tem 2 derrotas no comando do Felipe Luiz. E pasmem de novo, as 2 derrotas no comando do Felipe Luiz são são dentro de casa. O Flamengo não perdeu fora de casa. Como o jogo hoje é no Mineirão, é um mau sinal para Leonardo Jardim, para o LJ. Do lado de cá, obviamente agora clubista, né? Claro, obviamente clubista, mas também com análise fria. O Flamengo é muito favorito, tá? O Flamengo é muito favorito a vencer, tem que dominar o jogo, tem que se aproveitar desse elenco mal montado do Cruzeiro, tem que desgastar os caras, tem que fazer com que esses caras não consigam acompanhar o nosso ritmo e aí a gente vai impor muita dificuldade para o Leonardo Jardim e para o time dele.
Fazendo isso e jogando com o emocional do Cruzeiro, a gente consegue sim ganhar hoje, sair com os 3 pontos e manter a liderança. Aí, depois que a gente mantiver a liderança pela nossa vitória, claro, temos que olhar a tabela e torcer para os que estão abaixo da gente, para que eles se compliquem, empatem, percam, para que o Flamengo abra vantagem. Essa vantagem é fundamental se a gente quer ser campeão brasileiro. É levar a sério todo o jogo e ir pontuando e ir abrindo distância. Esse é um jogo de reencontros e encontros. Encontro, eu disse isso porque o Flamengo vai conhecer um treinador que foi várias vezes pedido por vários comentaristas para estar no Flamengo, mas está do lado de lá. O torcedor do Flamengo que ainda não viu, né? Porque o torcedor do Flamengo, muitos não assistem futebol em geral, só veem o Flamengo, hoje conhecerão. Leonardo Jardim. Valeu? É isso. O que você acha? Qual é o placar do jogo para você? Escreve aqui embaixo. E hoje às 18h30 a bola rola. Confere se você deu like. Conferiu? Deu like? Agora aproveita para se inscrever no canal. E hasta lá próxima, bebês. Porque eu fui. Tchau.